Eu quero agradecer a liderança da igreja, através da pastora Luíde e pastor Gideon Júnior, pelo convite que nos proporcionaram de podermos, nesta noite, estar adentrando através desta live no seu lar, com a sua permissão, e podermos compartilhar a palavra de Deus. E eu louvo a Deus, porque podemos crer que a gloriosa paz que há em Cristo Jesus, ela está pairando, está reinando dentro do seu lar. É uma alegria em poder os irmãos estar nos vendo, cada programa, cada live que é compartilhada, é alegria de podermos ver os nossos irmãos. E estamos realmente vivendo um momento um tanto difícil, não só no Brasil, mas como em todo o mundo. E escutamos tantas vozes e vozes, muitas vezes com excessos de conflitos. Mas eu quero dizer, há uma voz, que essa voz, ela te traz a paz, ela te traz a calma, e ela te traz a tranquilidade que é a voz de Cristo Jesus. Eu quero compartilhar com vocês um texto bíblico muito conhecido. Mateus capítulo 14, versículos 22 ao versículo 32, que nos diz assim: Logo, em seguida, obrigou os seus discípulos a entrar no barco e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Tendo-as despedido, subiu ao monte para orar à parte. Ao anoitecer, estava ali sozinho. Entre mentes, o barco já estava a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. A quarta vigília da noite foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, ao vê-lo andando sobre o mar, assustaram-se e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, imediatamente lhes falou, dizendo: tende ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. Disse ele: vem, Pedro. Descendo do barco e andando sobre as águas, foi ao encontro de Jesus. Mas, sentindo o vento, teve medo e, começando a submergir, clamou: Senhor, salva-me. Imediatamente estendeu Jesus a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? E logo que subiram para o barco, o vento cessou. Queridos, é impressionante nós olharmos a palavra de Deus acerca desse episódio, porque quando nós olhamos o que antecede o nosso texto, a Bíblia nos mostra que estava Jesus e os seus discípulos acompanhado de uma grande multidão, e nesta grande multidão, que é cotada depois mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças, havia enfermos e, obviamente, também pessoas atormentadas por espíritos malignos. E a Bíblia nos mostra que Jesus olhou para aquela multidão e Jesus teve compaixão desta multidão e assim curou seus enfermos. Mas o dia estava avançando e de repente os discípulos chegaram com Jesus e disse: Mestre, despede a multidão porque já é tarde e não há aonde eles comprarem alimento aqui por perto. Então Jesus disse para os discípulos: dai vocês de comer. Nós não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E Jesus disse:
tragam. Trouxeram, entregaram a Jesus. Jesus orou, Jesus deu aos discípulos para repartir, e a multidão, por ordem dos discípulos, assentada na relva, então pão distribuído, todos se saciaram e comeram à vontade. Ora, havendo sobrado bastante pão, foi recolhido ainda 12 cestos de pães. Um grande milagre foi realizado naquele momento, quando 5 pães e 2 peixes deu para alimentar uma multidão de mais de 5.000 pessoas, porque mais de 5.000 foi cotado só os homens, fora mulheres e crianças. Alguns se arriscam a dizer que possivelmente aproximadamente umas 11, 12 mil pessoas estavam ali naquele momento. E com isso, logo em seguida, Jesus então, ele ordena aos discípulos e ele então insiste com os discípulos que pegassem o barco e fosse para o outro lado. E Jesus então falou aos discípulos: vocês vão para o outro lado e eu vou despedir a multidão. E Jesus então começa a despedir as multidões. Depois que a multidão é despedida, Jesus então sobe para o monte e ali, sozinho, ele então começou a orar. 2 coisas me chamam a atenção nesse texto bíblico, quando nos mostra: Jesus ficou a sós, sem os discípulos, para orar. Mas Jesus manda os discípulos entrar no barco a sós, sem a sua presença. Os discípulos então entram no barco e começam a atravessar o mar. Mas a Bíblia diz que um vento muito forte, um vento contrário, começou a açoitar o barco de um lado para outro, e aqueles experientes e habilidosos pescadores, como Pedro, João, Tiago e André, que pescadores eram, eles estavam já um pouco atemorizados e exaustos de tanto remar, porque o vento era contrário. Lógico, para quem já viu embarcação tocada por vela, pela força do vento, sabe que quando o vento é contrário, é preciso então partir para o plano B, que é os remos. E então, exaustos de tanto remar, porque a fúria do mar era grande, o vento era contrário, Jesus então, por volta da hora 9, alguns estudiosos afirmam que por volta de 3 às 6 horas da manhã, Jesus então sai e vai andando por cima do mar ao encontro dos seus discípulos. E quando ele aproxima-se do barco, os discípulos, vendo, então julgaram ser um fantasma, ficaram atemorizados. Queremos lembrar que havia a crença, havia o burbúrio de que muitos monstros, muitos fantasmas apareciam naquela região, no lago onde os discípulos estavam. E quando eles viram Jesus andando, então de repente aqueles habilidosos marinheiros, experientes marinheiros, pescadores, a Bíblia não relata se alguma vez eles haviam visto fantasma no mar, mas naquele momento eles disseram: é um fantasma. Queridos, o pavor, o medo tomou conta do coração dos discípulos. E Jesus, que conhece o coração do ser humano, Jesus que conhece a intenção do nosso coração, ele conhece o mais profundo, o mais recôndito do nosso coração, ele olha para os discípulos e diz: não temais, sou eu. Eu quero dar uma ênfase nesse termo que Jesus utilizou, sou eu. Queremos lembrar que quando Moisés, ordenado pelo Senhor, e o Senhor então, ele manda Moisés ir a Faraó
para dizer: liberta o meu povo para que vá me adorar no deserto. E Moisés então disse: quando o faraó perguntar quem te enviou, o que eu direi a ele? E Deus disse para Moisés: diz, o eu sou me enviou. E quando Jesus então está ali diante daquela circunstância, ele diz: sou eu. Ele apenas mudou o pronome e a posição do verbo. Sou eu. É impressionante que quando nós olhamos isso, dá para nos associar algumas outras passagens bíblicas que muitas vezes esse nome eu sou, só eu, está realmente atrelada ao Deus Todo-Poderoso. Há pouco tempo atrás, eu lembro que eu estava lendo um periódico acerca do nome de Deus, e na cultura hebraica não existe para as pessoas essa expressão eu sou. Os hebreus, eles não utilizam eu sou isto, eu sou aquilo, porque esse termo para os hebreus, eu sou, é exclusivamente aplicado para o Deus Todo-Poderoso, esse Deus Criador dos céus e da terra. E estava Jesus então agora dizendo para os discípulos: não tem mais, sou eu. Aqui eu quero começar a abstrair algumas lições para a nossa vida cristã, para a nossa caminhada cristã. Queridos, é impressionante o que nós podemos ver, que Jesus estava naquele momento junto com seus discípulos e cercado de uma grande multidão. Deixe-me dizer, é muito raro acontecer alguém estar falando de Jesus, mesmo em uma praça pública, mesmo em um lugar onde muitas pessoas transitam, mas quando se começa a falar acerca de Jesus, é quase que impossível não se ver alguém parar para ouvir falar de Jesus. Porque este Jesus, é este Jesus que veio ao mundo para salvar o homem do seu pecado. E Jesus, então, cercado daquela multidão, nós podemos ver enfermos curados. E aqui eu quero trazer a lembrança dos amados irmãos, dos amigos que nos ouvem, que as doenças mais comuns eram a cegueira, era a lepra, era paralisia, era o que muitos chamam de bico de papagaio, pessoas que tinham deformidade física na coluna. E assim a gente vê muitos paralíticos também que eram levados para que Jesus pudesse curar. E havia uma multidão de enfermos e Jesus curava os enfermos desta multidão. E quando nós olhamos esse relato bíblico, nós lembramos o que a Bíblia nos afirma em Hebreus, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Eu quero dizer a você, meu amado, minha amada, que nos assiste nesta noite. Eu disse no início que nós estamos vivendo um momento muito conturbado. E nós tivemos recentemente notícias de muitas pessoas, muitos amigos, muitas pessoas conhecidas que foram acometidos deste vírus, deste mal. E a nossa palavra sempre foi: Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e será eternamente. Assim como Ele curou no passado, Ele cura no presente. Hoje de manhã, eu estava entrando na rede social, um colega de seminário, pastor, em Manaus,
ele e esposa tiveram o Covid-19, graças a Deus, estão bem, se recuperaram bem desse Covid. O filho dele e a nora grávida, também estão se recuperando muito bem. O nosso Deus tem abençoado medicamentos que as pessoas estão tomando e tem restaurado a saúde de muitos irmãos. Mas eu tive um colega de seminário também, que a família toda teve o Covid-19, ele, a esposa e filhos, e eles em casa, tomaram medicamentos e estão curados. Não deu mais nenhum indício de Covid-19 na vida, nem dele, nem da esposa e nem dos filhos. Isso é o nosso Deus, queridos, agindo de forma diversificada. E estávamos, então, conversando e falando, Deus faz milagre, Deus continua fazendo milagre, mas Deus também usa a medicina, usa os medicamentos para também poder curar aqueles que estão enfermos. Haja vista que, certa ocasião, um cego chegou com Jesus, querendo ver, e a Bíblia nos mostra que Jesus cuspiu na terra, fez um lodo e colocou sobre os olhos dele. Jesus utilizou um recurso natural para poder tratar da cegueira, da saúde visual daquele homem. Deus age de forma diversificada. E muitas vezes a maneira de Deus tratar, ela nem sempre é tão compreensível pela nossa mente e razão humana. E não foi diferente aqui, quando Jesus aproxima-se do barco. Os discípulos olham e dizem: é um fantasma. A maneira como Jesus apresentou-se a eles naquele momento, a forma como Jesus veio ao encontro da necessidade deles naquele momento, foi apavorante para os discípulos. É um fantasma. Homens experientes, homens habilidosos, homens que já eram acostumados a passar noites no alto mar pescando. Mas naquele dia, quando eles viram Jesus andando sobre o mar, tudo que veio na cabeça deles foi lembranças do passado e disseram: é um fantasma. Pasmem, Pedro tinha visto Jesus curar sua sogra. Eles viram Jesus fazer outros milagres antes da multiplicação dos pães. Eles viram Jesus multiplicar o pão. Eles sabiam que Jesus realmente era enviado de Deus e que só podia fazer aqueles milagres que ele fazia se o Espírito de Deus realmente fosse com ele. Mas eles estavam ali agora, diante de Jesus, atemorizados. Foi preciso dizer: não temas. Eu quero dizer que diante da diversidade que nós estamos vivendo, nós estamos enfrentando, eu sei que o temor, a preocupação excessiva tem tomado conta do coração de muitas pessoas. O meu coração é preocupado porque eu tenho familiares, eu tenho uma quantidade grande de familiares, tenho grandes amigos, e isso nos preocupa com esse mal que está assolando o mundo. Mas nós precisamos, acima desse nosso temor, acima desse nosso medo, lembrar que maior é aquele que está conosco do que este mal que está no mundo. Meu querido, minha querida, eu quero te dizer, Jesus Cristo está conosco. Ele não nos abandona, ele não nos deixa. Ainda que parece que o mar esteja tão revolto, ainda que nós olhamos e não estamos mais vendo possibilidade alguma de avançarmos à frente, porque as circunstâncias são tão más, eu quero dizer que Jesus Cristo está conosco. E quando Jesus Cristo está presente conosco, Ele tem a ordem para a nossa vida e diz: não temas. Quando o Senhor diz:
não temas, ele diz, ser corajoso. Ser corajoso. Enfrenta. Segue avante. Queridos, nesse texto bíblico eu abstraio uma lição que me é passada através da atitude de Pedro naquela circunstância. Pedro, quando ele olhou e viu que era Jesus, Senhor, se é tu mesmo, ele colocou à prova, Senhor, se é tu mesmo, deixa eu ir ter contigo. Meu querido irmão, minha querida irmã, meu amigo, minha amiga, na adversidade, Deus ele tem sua maneira de agir. Porém, esse texto bíblico aqui nos mostra algo interessante, que Deus também permite o ser humano escolher como agir. Ele permite. Embora não fosse a vontade dele, Jesus foi para encontrar com seus discípulos. A vontade de Jesus, pelo que nós podemos perceber no texto, é que ele queria entrar no barco junto com os discípulos. Mas Pedro, ele diz, Senhor, se é tu, deixa eu ir ter contigo. Então Jesus permite nós realizarmos e fazermos nossa vontade. Agora deixe-me dizer algo, quando nós tomamos decisão pela nossa vontade, pelas nossas escolhas, com toda certeza nós teremos que arcar com as consequências das nossas escolhas, daquilo que nós queremos fazer. Pedro disse, deixa eu ir ter contigo. Jesus disse, vem Pedro. E Pedro então desce do barco e começa a andar em direção a Jesus. Observe, ele começou a andar por cima do mar em direção a Jesus, mas o vento era forte. O vento era forte. As ondas eram bravias. E Pedro, então, atemorizado, duvidou e começou a afundar. Quantas vezes as nossas decisões nos levam a circunstância semelhante em que nós afundamos, mas louvado seja o nosso Deus, louvado seja o nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, que a sua misericórdia dura para sempre, e é esta misericórdia que é a causa de não sermos consumidos. Quando Pedro começou a afundar, ele olha para Jesus e ele grita por socorro, socorre-me, Senhor. Eu quero te dizer, não importa quanto o temor tem dominado a tua mente e o teu coração, não importa quanto a dúvida da circunstância que estamos vivendo tem dominado o teu coração. Será se eu vou estar guardado? Será se eu vou estar protegido? Não importa quão grande é a dúvida do teu coração, quão grande é o temor do teu coração. Eu quero te dizer nesta noite, a misericórdia do Senhor está disponível a todos aqueles que por Ele clamam. O apóstolo Paulo, ele nos mostrou essa realidade. Ele diz que se nós clamarmos, se nós confessarmos ao Senhor, Ele nos salva. Se tu crê com teu coração e com a tua boca tu fizer a tua confissão ao Senhor, Ele vai te salvar. Queridos, Jeremias, ele nos traz uma realidade sobre isto também, mostrando a palavra de Deus, dizendo, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes. Se diante da adversidade que está assolando esse mundo, diante de tantos borbulhos, de tantas falácias que existem em torno dessa adversidade, eu quero te dizer, eu quero te estimular, eu quero te encorajar. Clame ao Senhor, porque o Senhor será o teu socorro. O Senhor te dará paz, o Senhor te dará tranquilidade, o Senhor será teu protetor. Outra lição
que eu quero abstrair deste texto bíblico é que quando Jesus socorre a Pedro, Jesus leva Pedro ao lugar aonde Jesus queria chegar, que era dentro do barco. Não importa a adversidade. Se você clamou por Jesus, Jesus vai te socorrer e Ele vai te levar ao lugar onde Ele tinha determinado para que você chegasse. Por outro lado, Jesus entra no barco juntamente com Pedro. E no momento que eles entram no barco, quando nós olharmos capítulos anteriores, eu precisamente vou olhar o texto aqui. No capítulo 8, do versículos 23 a 27, a Bíblia nos mostra que Jesus, certa ocasião, já havia acalmado o mar. Eles já tinham percebido em momento anterior o mar revolto, o barco quase a perecer, e Jesus estava reclinando a sua cabeça, descansando lá na polpa do barco, quando eles gritaram por socorro: Senhor, não se te dá que pereçamos? E Jesus olha para eles e diz: homens de pouca fé. E Jesus ordenou ao vento que aquietasse e o mar acalmasse, e tornou-se bonança. Mas nessa ocasião, Jesus não falou nada ao vento e nem tampouco ao mar. Ele simplesmente entrou no barco. A natureza disse: agora quem está dentro do barco não é apenas homens, não é meros pescadores, não é cobrador de imposto, não é um médico. Agora também quem está dentro do barco é aquele que criou a natureza. Queridos, quando nós olhamos essa circunstância de Jesus entrar no barco e o mar e o vento aquietar, nós vamos lembrar acerca desse eu sou, aquele que criou todas as coisas. E acerca dele, a Bíblia diz que a terra é o estrado, é o escabelo dos seus pés. Jesus, quando estava andando sobre as ondas do mar, ele estava dizendo, ele estava mostrando que ele tinha todo o poder sobre a obra da sua criatura. O mar poderia revoltar-se do jeito que quisesse. O vento poderia soprar do jeito que quisesse soprar. Mas estava andando sobre o mar e estava andando contra o vento aquele que fez o céu e a terra e tudo que nele há. Eu quero te dizer, nós estamos caminhando com Jesus. Nós estamos caminhando com aquele que criou todas as coisas. E eu quero te dizer que essa tormenta que está assolando a humanidade, está atemorizando a humanidade, Jesus caminha sobre ela com todo o seu poder, com toda a sua autoridade. E nós, como igreja do Senhor, nós caminharemos com ele. Mas, pastor, quantas pessoas como crentes morreram? Sim, nós sabemos que isso é uma guerra. Nós sabemos que isso é uma luta. E numa guerra, numa luta, muitos tombam no campo de batalha. Mas a vitória será do povo de Deus. Como disse a pastora Aloíde há poucos instantes atrás, o Brasil é do Senhor Jesus Cristo. E a igreja do Senhor está orando para que aqui no Brasil, a igreja do Senhor faça a diferença diante dessa tempestade. Tenha fé, tenha confiança, porque aquele que fez a promessa de estar conosco, ele não nos abandona. Queridos, Jesus entra no barco, o mar se acalma, o vento se acalma, e eles chegam então aonde Jesus havia ordenado os discípulos que chegassem à margem do mar. E logo que eles desceram do barco, correu a notícia que Jesus estava ali, e novamente a multidão acompanhando Jesus, e Jesus olhando para eles
com olhar de misericórdia, Jesus se condoendo dos males que ali estava assolando aquela multidão, Jesus novamente começa a curar seus enfermos. Não importa o que esteja assolando o teu coração, não importa o que esteja tirando a paz do teu coração, eu quero te dizer, o nosso Deus nos dá paz, nos dá tranquilidade. Meu querido, minha querida, que o Senhor realmente, nesta noite, Ele possa fortalecer a tua fé, Ele possa te dar convicção, possa te dar a tranquilidade, possa te dar a paz. Eu quero, diante daquilo que temos falado nesta noite, ainda eu quero compartilhar com vocês que diante daquilo que o Senhor fez, daquilo que o Senhor realizou, quando os discípulos viram o vento acalmar, quando eles viram as ondas acalmar, eles disseram, verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Queridos, quem está conosco, este Jesus Cristo, é realmente o Filho de Deus. E eu quero, para finalizar nesta noite, convidar-te, aqueles que estão com Bíblia, a abrir a tua Bíblia em Lamentações, capítulo 3. Lamentações, capítulo 3, versículos 21 a 24, aonde a palavra de Deus nos diz assim, torno a trazer isso à mente, portanto, tenho esperança. A benignidade do Senhor jamais acaba, as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade, a minha porção é o Senhor. Diz a minha alma, portanto, esperarei nele. Uma das coisas que o escritor, o sábio escritor nesse texto diz, vou usar agora outra versão bíblica que diz, eu quero trazer a lembrança, as coisas que me dão esperança. Queridos, nós estamos diante de texto bíblico, nós poderíamos pegar outros textos bíblicos de grandes milagres e feitos que o Senhor Jesus realizou, mas a hora não nos permite. Mas eu quero então exatamente dar uma focada com você nesta noite. Eu quero trazer à lembrança as coisas que me dão esperança. Retroceda a sua mente ao passado. Não precisa ser um passado muito longo. Não precisa ir buscar 20, 30 anos atrás. Busca um ano atrás, 2 anos atrás, meses atrás, que a tua lembrança vai trazer à tua memória milagres que você ouviu, que você presenciou, que o Senhor está realizando. E são esses milagres que no momento em que a nossa alma, o nosso coração quer angustiar-se por não podermos ver a luz no começo do túnel, eu não vou dizer a luz no final do túnel, mas eu vou dizer a luz no começo do túnel. Muitos estão aí sem esperança. Eu quero dizer a você nesta noite que este Jesus que acalmou aquele mar, aquietou aquele vento, este Jesus que socorreu Pedro quando ia sucumbir, é o mesmo Jesus, com a sua mesma graça, com a sua mesma misericórdia, com a sua mesma bondade, e suas mãos estarão sempre estendidas para socorrer o aflito que por ele clamar. Traga à tua lembrança os grandes, poderosos feitos que Deus tem realizado.
E isso vai te encher de esperança. Nós vamos ver que logo essa adversidade vai passar e nós iremos cantar o cântico da vitória, porque o nosso Deus trouxe a vitória ao seu povo. Que o Senhor Jesus Cristo possa te abençoar, possa abençoar a tua família. E se nesta noite, onde esta live estiver sendo vista, se houver enfermos, eu quero dizer, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Da mesma maneira como Ele curou no passado, Ele continua curando. Jesus Cristo te cura. Que Deus em Cristo possa vos abençoar. Quero poder orar juntamente com você, juntamente com a sua família neste momento. Pai, eu quero glorificar, eu quero exaltar ao teu santo nome, pela tua palavra que podemos trazer nesta noite. E principalmente nós podermos ver que o Senhor tem o controle de todas as coisas. Senhor, nós trouxemos a nossa lembrança, a tempestade no mar, mas a tua palavra nos mostra Jesus Cristo como o Senhor, aquele que tem todo o poder, aquele que tem toda a autoridade, andando sobre o mar revolto. Senhor, não há poder que o Senhor não possa subjugar. E queremos te pedir nesta hora, não só a favor da tua igreja, não só a favor dos nossos familiares, mas queremos te pedir pela humanidade, Senhor. Aonde este mal, aonde este vírus tem, Senhor, prejudicado tantos lares, tantas famílias, que a tua graça, que o teu amor, que a tua bondade estenda-se sobre eles, Senhor. Aqueles que encontram-se enfermos, mesmo que não seja o Covid-19, mas qualquer outra sorte de enfermidades. Senhor, quando tu queres agir, não há o que possa impedir. E nós clamamos pelo teu socorro divino a favor dos nossos irmãos, a favor dos nossos amigos, a favor da humanidade. Tem compaixão, tem misericórdia, Senhor. Olha com teu olhar de misericórdia, que a tua graça, Senhor, seja manifestada aos lares que nesta noite, Senhor, estão orando juntamente conosco. Aqueles que se encontram enfermos, traz a cura, Senhor. Tu és o médico dos médicos. Não há mal que o Senhor não possa destruir. Não há mal que o Senhor não possa convergir para o bem. Então nós te pedimos, estende as tuas mãos de bênçãos, as tuas mãos abençoadoras e curadoras sobre a vida de cada um. Abençoa o lar dos teus filhos, abençoa a família dos teus filhos, guarda-os sob tuas asas potentes, livra-os de todo perigo e de todo mal. Senhor, quando nós falamos que queremos trazer a lembrança, as coisas que nos trazem esperança, Senhor, a tua palavra diz que tu és o nosso pastor e que nada nos faltará. Mas, Senhor, eu quero lembrar a versão original, que ela nos mostra que o Senhor é o nosso pastor e não faltará. Que nesse momento, nessa adversidade, que tem, Senhor, trazido temor, que tem trazido preocupação a tantas vidas, a tantos lares, Senhor, ser presente na vida de cada um, para a glória e para o louvor do nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Queridos, que Deus vos abençoe através de Jesus. Você já conhece o nosso canal do YouTube? Todos os dias um vídeo é postado em nosso canal. Visite as nossas playlists, mensagens que edificam, leitura bíblica diária, congressos, louvores e muito mais. Nosso endereço é IEPBC Brasil.
não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like, ativar o sininho, pois dessa forma, cada vez que postarmos um vídeo, você será avisado. E também fique à vontade para deixar o seu comentário. Igreja Evangélica Pentecostal do Brasil para Cristo. Compromisso com Deus e sua palavra.